meu amigo professor Dr. Fábio Atuy. Vai uma pergunta para você esclarecer os nossos queridos internautas. Agora está um festival de coisas que dão câncer no intestino. Carne processada, carne manipulada, carne vermelha, gorda, não gorda. E tem uma série de outras coisas que podem dar câncer no intestino. Então eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Dá para você explicar, por favor, o que fazer para prevenção do câncer no intestino? Que medidas, que exames, enfim, tudo que você possa me ajudar e ajudar os internautas, Fábio, a prevenir o câncer intestinal. Um forte abraço. Meu nome é Fábio Atuy, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. Salim, grande Dr. Salim, fiquei muito satisfeito que você me fez essa pergunta. Eu considero que esse assunto é o assunto mais importante da minha especialidade, da coloproctologia. E por quê? O câncer de intestino tem uma característica que define, que facilita os programas de prevenção. O câncer de intestino, antes de ser câncer de intestino, tem uma lesão precursora, o pólipo. Você encontra o pólipo no intestino, se aquele pólipo ficar no intestino, ele vai se transformar em câncer. Então você é capaz de identificar e tratar o câncer antes de ser câncer. Com isso, você simplifica muito o tratamento. Você agride menos o paciente, você gasta menos dinheiro, você não precisa operar, não precisa tomar anestesia. Então, os exames que encontram o pólipo e que retiram o pólipo são muito importantes para proporcionar melhoria na vida das pessoas. Então, assim, uma pessoa mais desavisada diria o seguinte: então, nós vamos fazer exame de colonoscopia em todo mundo e ninguém vai ter câncer. Não é bem assim que funciona. A gente não teria como, não tem condições de fazer exame em todo mundo. O exame também não é inócuo, o exame tem que ser feito naquelas pessoas que precisam fazer. E como que a gente decide quem precisa fazer para prevenir? A gente usa a estatística, a gente usa os números. Então, aquelas pessoas que têm uma chance maior de ter câncer de intestino, elas vão submeter a alguns exames. Então, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, preconiza um exame que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, Salim, que é o quê? Se a pessoa tem sangue nas fezes, ela pode ter um pólipo ou pode ter um câncer. E aí ela vai fazer a colonoscopia. Agora, nem todo mundo que tem o sangue oculto nas fezes tem um pólipo, tem um câncer. Tem aquele paciente que tem hemorroida, por isso sai sangue nas fezes. Tem aquele paciente que machucou, por exemplo, o intestino porque não mastigou direito. Tem aquele paciente que comeu uma picanha no dia anterior mal passada, que tem uma gengivite, por isso engoliu sangue. Então, nós fazemos uma peneirada grossa na pesquisa do sangue oculto para selecionar todo mundo que tem sangue nas fezes, mesmo que oculto. E depois nós fazemos uma peneirada fina, que é a colonoscopia, para tentar identificar e localizar esses pólipos que eventualmente poderiam estar presentes. Agora, ainda assim, você não vai fazer esse exame em todo mundo. Quem são as pessoas que precisam fazer essa prevenção? Essa prevenção que a gente chama de rastreamento. Essa prevenção ela precisa ser realizada em todas as pessoas com mais de 50 anos de idade. Além disso, ela precisa ser realizada em todas as pessoas que têm um parente de primeiro grau com história de pólipo ou de câncer a partir dos 40 anos de idade, ou 10 anos menos que esse parente. Eu vou explicar. Se eu tiver um parente que teve um pólipo com 60, eu vou fazer a partir dos 40, ou seja, 10 anos antes de 60 daria 50, é mais do que 40, então eu vou usar 40 como limite. Mas se esse meu parente de primeiro grau tiver o pólipo ou o câncer com 30, eu tenho que começar a prevenir com 20, porque vem antes de 40. Então é 40 anos ou 10 anos a menos do que o seu parente de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? Pai, mãe, irmão e filho. Então essas quatro. Parente de segundo grau, avô, tio, já é um pouco mais. Pai, mãe, irmão e filho. Esses são os parentes de primeiro grau. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente vão parar para pensar. Se tiverem dúvida, devem sim
conversar com o médico se precisam ou não entrar no programa de rastreamento. É muito comum nas mulheres a ginecologista fazer esse processo de prevenção, nos homens o cardiologista ou eventualmente, se está na dúvida, procura um proctologista. Mas o principal, não deixe de ser ativo nesse processo de se prevenir e de se cuidar. Fique de olho. Saúde!